Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. O jansenismo é uma doutrina que nasceu no século XVII e chegou a ser considerada herética. Entre as suas principais marcas está o rigorismo, a crença na total corrupção do homem, a ausência do livre-arbítrio e a predestinação. No Religare, Conhecimento e Religião de hoje, eu recebo o padre Amarildo José de Mello, ele é teólogo, autor do livro Jansenismo no Brasil, Traços Históricos de uma Moral Rigorista. Seja bem-vindo, padre Amarildo. Obrigado, Flávio. Um abraço a todos os telespectadores da nossa TV Horizontes. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Assista aos vídeos quando quiser, compartilhe com seus amigos. E nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Este programa, por exemplo, foi sugerido por um dos nossos telespectadores, o aluno do curso de Ciências Sociais, Paulo Vinícius. Participe você também e dê as suas sugestões. Padre Amarildo, o que nós podemos dizer sobre o jansenismo? O que é o jansenismo? Olha, primeiro, foi fruto, primeiramente, uma iniciativa muito bonita de tentar reunificar a cristandade no século XVII. Relendo, estudando Santo Agostinho, porque sabemos que a reforma protestante ela se deu muito mais na interpretação de Agostinho do que da interpretação da Sagrada Escritura. Então, relendo Agostinho, um autor, um teólogo do século XVII, chamado Jansênios, ele releu diversas vezes toda a obra de Agostinho, afirma 23 vezes, né, é a afirmação dele. Então, ele tentou construir uma doutrina que unificasse, né, o protestantismo e o catolicismo novamente, que voltasse à antiga unidade. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? A história é bastante complexa, a história né, é desse complexa. movimento. E a polêmica, eu tenho muito medo da polêmica, né? A polêmica, ela sempre nos distancia da verdade. E a polêmica fez com que o jansenismo se distanciasse da verdade. De um lado, absolutizasse o passado e em pleno século XVII, né, com todas as novidades, né, com a Revolução Francesa, com os filósofos modernos, né, escrevendo, em pleno século XVII, o que nós vemos foi, né, uma mentalidade se fechar, né, ao presente, ao futuro, né, e uma volta radical ao passado, né, absolutizando aquilo que foi dito, né, pela Escritura, pelos Santos Padres, agora numa interpretação um tanto fechada. Sim. Você escreveu esse livro, Jansenismo no Brasil, Traços Históricos de uma Moral Rigorista, foi publicado pela editora Santuário. Que motivações você teve para iniciar os trabalhos desta obra? Primeiro, é uma pesquisa que começou ainda na graduação de teologia, motivado pelo Frei Bernardino Leers, um teólogo holandês que viveu em Divinópolis por dezenas de anos, né, foi professor aqui da nossa Universidade Católica, o Frater Henrique Cristiano Matos, né, aqui de Igarapé. Eles me motivaram nesse estudo, primeiro com um trabalho de graduação. Depois, quando assumi a vida pastoral como pároco, primeiro em Carmo do Cajuru, depois Itaúna, Pará de Minas, então percebi assim, que essa mentalidade não estava morta, né, mas muito viva. Pessoas de uma índole muito bonita, de uma vida muito pura, muito santa, né, na minha interpretação, mas que não se achavam dignos de aproximar-se da mesa do Senhor, né? E pessoas de classe média alta, né, que não comungavam nunca, né, numa visão muito escrupulosa com relação a pecados. E eu comecei a pensar, né, de onde vem essa mentalidade, né? Eu já conhecia um pouco do jansenismo na Europa e comecei a pensar, a refletir, né, sobre esse rigorismo moral
presente também aqui na nossa Minas Gerais. Mas nós vamos trabalhar isso depois, né? Você tem interesse, assim, um interesse particular por esses temas relacionados à teologia moral, à reflexão ética, né, relacionada à religião, particularmente ao cristianismo? Sim, De modo geral. é o meu campo de pesquisa, né? A história da teologia moral, né? Eu sou doutor em teologia moral, mas especificamente na história da teologia moral. Agora, com um enfoque muito especial aqui em Minas Gerais. Sim. Né? Agora, vamos chegar em Minas falando pela presença do jansenismo no Brasil. O que você descobriu? Né? Como é que chegou o jansenismo no Brasil? Primeiro, Parece que lá na colônia... É bom a gente remontar primeiro o antes, né? Sim, vamos então. Na Europa. Então, o jansenismo ele conheceu, podemos assim dizer, três dimensões. É um fenômeno multifacético, né? Que conviveu em diversos países, que foi, né, teve diversos autores que foram sujeitos, né, no processo de desenvolvimento dessa mentalidade. Você falou do Jansênio, né? Falei do Jansênio. Começou. Agora, Jansênio ele encontrou na França um amigo, né, chamado Saint-Cyran. Ele era um grande estrategista, né? Então, Jansênio ele construiu um jansenismo dogmático, né, na interpretação de Agostinho, e a grande característica foi a questão da predestinação. Deus não morreu para todos, morreu para alguns, né? Alguns poucos que serão salvos. Deus como Senhor absoluto, tanto da salvação quanto da condenação da pessoa. Depois, Saint-Cyran, esse amigo de Agostinho, ele era um estrategista... De Jansênio, né? Desculpa. Né? Esse amigo de Jansênio era um grande estrategista, e esse encontrou um novo campo de ação, não tanto o campo dogmático, né, onde a igreja tem uma atenção muito grande, né, a preocupação com a ortodoxia muito grande. Então, Saint-Cyran, ele se fez um pregador de retiros, né, para a vida religiosa. Ele conseguiu entrar de uma forma muito profunda na vida religiosa da França do século XVII, como pregador de retiros, como diretor espiritual. E ele conseguiu influenciar de uma forma muito profunda um mosteiro, né, chamado de Port-Royal. Eram dois mosteiros, né, o de Paris e o d'Escampes, né, um no interior e outro na capital. E através da vida das monjas que viviam em Port-Royal, o jansenismo se tornou uma forma de vida, né, se tornou uma disciplina, se tornou, né, uma vida moral, né, marcada por uma extrema austeridade, né, uma preocupação muito grande com o domínio sobre si mesmo. Né? Podemos dizer que o grande desafio das monjas de Port-Royal se tornou o domínio sobre si, né? Quer dizer, uma vida de austeridade, né? Uma pessoa impassiva, né? Que não se deixa levar, né, pela carne, né, pelos prazeres e assim por diante. Blaise Pascal foi um autor que... Blaise Pascal, quer dizer, ele entra no segundo momento, né, ele fez parte de um grupo, né, chamado Solitários de Port-Royal, né, uma escola de leigos que de uma forma, podemos assim dizer, não regular, né, mas se reuniu ao redor de Port-Royal e junto com outros autores de renome, advogados, artistas, né, da época, pessoas de influência, passaram a estudar os Santos Padres, a história da Igreja primitiva, a contribuição dos Santos Padres para a vida cristã. Agora, aqui no Brasil, ele chega no final do período colonial, então tentando chega no final do período colonial. Mas eu queria ainda falar de um outro expoente da Europa que vai influenciar profundamente aqui a nossa forma de viver, né, que é um outro autor chamado Antônio Arnoux, né, um leigo, né, que profundamente dedicado, né, ao estudo da patrística, e ele vai, podemos dizer, construir um jansenismo como espiritualidade, um jansenismo sacramental, né? E ele escreveu uma obra chamada De la Frequência e Comunhão, né, sobre a comunhão frequente, criticando, né, a pregação dos jesuítas que incentivava a comunhão, né, todos os domingos ou até todos os dias. Né, ele vai dizer que não, né, que isso não pode acontecer, que a comunhão ela é prêmio para os santos,
para os puros e não remédio para os fracos e pecadores. Então, a mentalidade, né, que Antônio Arnoux ele traz através dessa obra, que vai conhecer uma influência muito grande em toda a cristandade europeia, né, sobretudo na França, Países Baixos, né, Bélgica, Holanda, Alemanha, né, então vai influenciar também, né, outros países até chegar aqui ao nosso Brasil. Então, mas aí sim, agora a gente tem apenas um minuto para concluir esse bloco, né? Você trabalha com TV, sabe como é que é essa questão, né? Em um minuto, como que nós poderíamos falar sobre o jansenismo, então, no Brasil, a chegada dele no final aqui do período colonial? E depois a gente aprofunda no segundo bloco. Tá bom. Acho que vai ficar bom assim. Ele chega no Brasil primeiro através da reforma educacional do Marquês de Pombal, né, profundamente opositor aos jesuítas. Então, ele expulsando os jesuítas do Brasil, ele vai tirar, né, dos jesuítas a missão da educação, né, tanto de Espanha, Portugal e das colônias. E ele era, então, era formado na mentalidade jansenista. Né, mas ele vai impor uma literatura eivada de ideias jansenistas, mas um jansenismo diferente daquele dos autores que havia dito. Né, um jansenismo que tem a sua origem no chamado Sínodo de Pistoia, na Itália. Né, um jansenismo juridicista, né, preocupado com reformas na igreja, mas através do poder civil. Né? Então, um casamento muito profundo entre igreja e Estado, ou melhor, Estado e igreja. Né? Vai fortalecer o sistema de padroado, o regalismo, vai buscar uma forma de igreja nacional, onde a igreja se torna um braço religioso do Império. Sim, e no Império se fortaleceu? Isso se fortaleceu, né? Porque a mentalidade que o Marquês de Pombal impôs, ela foi continuada tanto por Dom João VI, quanto depois também por Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ah, sim. Bom, nós vamos fazer um intervalo e vamos aprofundar no segundo bloco a questão do jansenismo em Minas Gerais, que é um dos temas que você aborda no seu livro. O Padre Amarildo, o nosso convidado, escreveu o jansenismo no Brasil, traços históricos de uma moral rigorista. Estamos conversando sobre esse tema no Religária de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Padre Amarildo José de Mello, autor do livro Jansenismo no Brasil, Traços Históricos de uma Moral Rigorista. Estamos aproveitando para falar então sobre esse tema e sobre a influência do jansenismo no Brasil. Padre Amarildo é professor na PUC Minas, tem também um programa na TVI em Pará de Minas. Padre Amarildo, nós terminamos o bloco anterior falando que no Império, né, o jansenismo se consolidou no país através das reformas de Pombal, acolhidas ali no final do período colonial, não é isso? Ainda uma palavra sobre o jansenismo no período colonial. Que características assim para que ele pudesse ter se consolidado e como é que ele chegou em Minas Gerais? O rigorismo jansenista ele esteve sempre presente. Né? Inclusive foi motivo, né, para a perseguição aos jesuítas, que foram aqueles que assimilaram melhor, né, a visão antropológica que veio através da Renascença, né, com uma valorização maior da corporeidade, da liberdade, né, na relação entre lei e liberdade. Os jesuítas, então, eles procuravam valorizar a liberdade do ser humano, né, diante da dúvida moral. Então, eles foram perseguidos, porque quem defende a liberdade, com certeza se torna um forte opositor a quem quer manter o poder a partir da lei. Né? Então, houve uma perseguição muito forte. Então, eles foram expulsos aqui do Brasil, né, no meados do século XVII. O país, né, o Brasil, como Portugal, Espanha, todas as colônias, conheceram um vazio terrível, né, na vida educacional. Agora, uma nova literatura foi imposta. Né? E aqui no Brasil, essa literatura influenciou personagens importantes, né, e que foram expoentes do jansenismo
né, do jansenismo aqui, né, no nosso país. Primeiro, Pombal, quer dizer, ele fechou as universidades portuguesas, espanholas e concentrou toda a vida universitária na Universidade de Coimbra. Então, Coimbra se tornou o local, né, o ponto, podemos assim dizer, né, da formação ideológica, das lideranças, né, das colônias e também de Espanha e Portugal. Então, os padres antigos, as lideranças antigas, os políticos, né, desse período, né, final do período colonial, período imperial, todos foram formados em Coimbra. Isso não é inocente. Segundo, a literatura que ele impôs para a formação dos padres, né? Ele impôs uma obra que se chama Tentativa Teológica, né, de Antônio de Figueiredo, impôs também o Catecismo de Montpellier, né, textos profundamente influenciados pela mentalidade francesa. E isso marcou, né? Inclusive, para se entender, né, os padres inconfidentes, temos que voltar um pouquinho nessa questão do jansenismo, né? Para entendermos o Diogo Antônio Feijó, né, que foi profundamente influente, Feijó, né, nesse período, temos que conhecer um pouco, sobretudo, o jansenismo de Pistoia e a influência desta literatura que o Marquês de Pombal impôs. Então, isso foi importante. E agora, em Minas veio um jansenismo diferente, um jansenismo mais como mentalidade. Vejo que o jansenismo tem muitas faces, não? Tem muitas faces, é um fenômeno multifacético, né? Bem você disse no início. Muito multifacético. Então, esse político era marcado o quê? Em domesticar a igreja, né? Uma igreja como braço religioso do Estado, né? Então, o padroado, né, foi, podemos assim dizer, o grande instrumento, né? Então, queria uma igreja nacional desvinculada de Roma. Papa era visto como um rei estrangeiro que não tinha poder nenhum, né, no nosso país. Agora, aqui em Minas Gerais, primeiro, as lideranças civis eram quase todas formadas em Coimbra. E os bispos sofreram muito em razão disso. É uma perseguição muito grande, né? Se o padroado tinha que proteger a igreja, tinha que ajudar a igreja no seu crescimento, isso de forma alguma acontecia. Então veio para cá, em 1844, um bispo português, né, que já estava trabalhando aqui em Minas desde 1920, é o fundador do Caraça, né, Antônio Ferreira Viçoso, lazarista, né, discípulo de São Vicente de Paulo. A congregação lazarista, essa sociedade de missionários, né, os padres lazaristas, os padres da missão, tem a sua origem na chamada escola sacerdotal francesa, que surgiu justamente nesse século XVII e XVIII na França. Então, o jansenismo conviveu na França por mais de 100 anos e influenciou profundamente a vida religiosa, também, né, a espiritualidade dos padres lazaristas. Então, quando Dom Viçoso vem trabalhar como missionário, depois como bispo em Mariana, né, e aqui permanece por muitos anos, então, além de um trabalho maravilhoso, né, porque é um primeiro bispo que mora na diocese, que vai procurar reformar, né, a vida da sociedade como um todo, né, é um abolicionista, né, faz um trabalho muito bonito, né, contra a escravidão, a reforma da educação, né, o primeiro colégio em Minas Gerais, Caraça, né, é obra dele. Sim. Depois o primeiro colégio feminino, Colégio da Providência em Mariana, é obra dele, né? A região de Uberaba, ele vai também, né, fundar ali um colégio, né? Então é um trabalho muito bonito que ele vai fazer nesse sentido. Agora, ele... Difundindo o jansenismo. O jansenismo, podemos assim dizer, está presente na mentalidade dele. Sim. Não era um jansenista, podemos assim dizer, dogmático, né? Não era alguém que valorizava, né, os grandes expoentes dessa doutrina, não. Mas um jansenismo presente na sua forma de vida, né? Então, um escrúpulo muito grande, né, um medo muito grande dos castigos eternos do inferno, o medo da morte, dos castigos eternos do inferno. E isso vai influenciar a sua forma de viver o seu ministério, a sua pregação. Agora, você disse que o seu interesse pelo jansenismo partiu do contato com pessoas onde você atuou,
como padre católico. Enfim, depois da obra, depois dos estudos, se confirmou, né? Sim, algo aconteceu para que ali hoje, na nossa época, né, aqui no interior de Minas Gerais, na região central, se notasse a presença do jansenismo. Sim. A educação foi um instrumento muito forte, né? Então ele conseguiu romper, né, com a proibição do Marquês de Pombal, e que continuou depois, no período Dom Pedro I até Dom Pedro II, ele conseguiu romper com uma proibição que era da entrada de congregações religiosas estrangeiras aqui no Brasil. Ele trouxe as Irmãs da Caridade, né, que são pioneiras nas Santas Casas, né, pioneiras no processo de assistência social, de saúde, né, aqui no Brasil, em Minas e no Brasil. Agora começaram também com os colégios, com a formação. Então essa mentalidade ela entrou, porque as irmãs procuravam educar as meninas mineiras como se vivessem na França. Então, junto com a educação, trouxeram também a mentalidade francesa, né, que elas conheciam por terem vivido, né, naquele país por tantos anos. E hoje nós podemos ainda perceber a presença do jansenismo? Podemos. Falando da nossa época? Podemos, né? Ele não está morto, infelizmente. É muita gente que se deixa levar pelo medo. É muita gente que ainda não comunga. É muita gente que tem medo de tocar, né, o corpo do Senhor por não se achar digno, né? Esta visão antropológica negativa, ela está muito presente hoje em muitos movimentos da Mas do ponto de igreja. vista da estrutura eclesiástica, o jansenismo chegou a ser superado, rejeitado? Né? Foi rejeitado de uma forma profunda, né, no século XVII, então foi muito forte. Mas como mentalidade ele permaneceu. Sim, mas nesse escrúpulo com a Eucaristia, com a noção de pecado e em outros aspectos da Sobretudo vida. confissão e Eucaristia, essa relação é muito forte, né, da pessoa exigir de si uma pureza muito grande, né? Então, se não confessou, ela pensa, eu não posso me aproximar da mesa do Senhor, porque Eucaristia é para santos. E para a vida civil, puros. como que isso chega? É um trabalho que precisa ser desenvolvido, né? Mas aqui em Minas Gerais tem um desdobramento na vida civil? Tem um desdobramento também no sentido de afastar-se do mundo, né? Do afastar-se do mundo, do ver a igreja como lugar de salvação e o mundo como lugar de perdição, né? Então essa mania de ver política como coisa suja, né? Então isso influenciou a política, né? O mundo, a política, as relações. O mundo, sim, a vida econômica e assim por diante. Tanto que nós vamos ver em Minas Gerais, né, no século XIX, a igreja cheia de mulheres e vazia de homens. Os homens foram para a maçonaria e as mulheres na igreja, né, por causa justamente desta mentalidade. Política é coisa suja, economia é coisa suja, né, é algo que torna impuro o ser humano. Tem alguma relação especial entre essa opção pela maçonaria contra dessa opção? É porque entrou junto aqui no Brasil com as ideias positivistas, né? Então o jansenismo ele se casou, né, de uma forma muito profunda também com o positivismo, através dessa política do Marquês de Pombal, de Diogo Antônio Feijó, né, e das políticas de educação que o Império desenvolveu aqui no Brasil. Sim. Bem, nós já estamos para concluir o nosso programa. Há algum tema que você gostaria de ainda ponderar sobre essa questão do jansenismo, para você se despedir aqui do programa de hoje? A primeira coisa, né, é não absolutizar o passado, né? Não absolutizar o passado. É um perigo muito grande isso. Hoje nós estamos vivendo até muita gente que tem saudade de um tempo que não viveu, né? Muita gente fechada à possibilidade de... E até muitos jovens, né? Muitos jovens marcados por isso. Saudade por um tempo que não viveu. Jovens que hoje estão estudando nas faculdades, né, através do Enem e assim por diante, mas, no entanto, portando uma bandeira, né, de ditadura militar e assim por diante. É uma situação complicada. Mas também na vida da igreja, né? Não só jovens seminaristas, mas jovens presentes em muitos movimentos, né, com uma mentalidade anterior ao Concílio Vaticano II e uma espiritualidade, infelizmente, marcada pelas ideias do jansenismo, por uma antropologia muito negativa, enxergando-se e enxergando as outras pessoas como
indignos, né, como homens da queda, como pecadores no mais profundo do seu ser, né, como pessoas que não podem aproximar-se da mesa do Senhor, né, um escrúpulo, o comungar de joelhos, o comungar só na boca, né, por causa de uma mentalidade negativa com relação à corporeidade, à sexualidade. Isso tem sua origem lá. Padre Amarildo, muito obrigado pela sua participação aqui no Religar. Obrigado pelo livro, acho que é uma leitura importante para a gente conhecer a nossa história. É uma referência interessante para quem quer conhecer Minas Gerais, sobretudo a mentalidade mineira. Muito obrigado. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Este é o último programa do ano. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe pelos trabalhos realizados ao longo de 2015 e um agradecimento muito especial à nossa produtora Viviane Rodrigues, que acompanhou o Religare nos últimos anos.